Olha só esse caso, um sargento do Corpo de Bombeiros foi preso na madrugada de domingo depois de uma perseguição de quase 30 quilômetros em alta velocidade. Fabrício Marcos de Araújo furtou o caminhão da corporação, ameaçou invadir o Congresso Nacional e só foi parado depois de ter os pneus furados a tiros pela Polícia Militar. A história, que parece até cena de filme, durou cerca de 20 minutos. A narração feita por um policial militar deixa claro que a situação é crítica e bastante tensa. Acompanhamento a um bombeiro. Tiros. Bombeiro roubou um caminhão do Corpo de Bombeiros e está louco em disparada aqui na esplanada. As cenas são de uma perseguição a um sargento dos bombeiros que, na madrugada de domingo, furtou um caminhão da corporação de Ceilândia e, em alta velocidade, pegou a estrutural e seguiu em direção à esplanada dos ministérios. Foram quase 30 quilômetros nessa situação. O motorista negou várias ordens de parada e só freou perto da Catedral de Brasília porque pneus foram furados a tiros. Ninguém se feriu. Tem que ser túbice. Depois disso, o motorista de 44 anos foi retirado do caminhão e levado para o núcleo de custódia do Corpo de Bombeiros. E vai responder pelos crimes de furto qualificado, desobediência, danos ao material da administração militar e tentativa de dano, conforme previsto no Código Penal Militar. A Secretaria de Segurança Pública informou que as circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. Já durante a perseguição, os bombeiros e a Polícia Militar informaram que o homem aparentava estar em surto psicótico. Em nota, a Corregedoria do Corpo de Bombeiros informou que o sargento continua preso e que tem até 20 dias para apurar o caso, mas esclareceu que o prazo pode ser prorrogado por mais 20 dias. Depois de concluído, o relatório será encaminhado para o Ministério Público Militar. E está todo o Brasil acompanhando esse caso, Cláudio Humberto. O caso é espantoso, é inédito e é de uma gravidade sem paralelo aqui em Brasília e aqui no Brasil também, que não é um país dado a atos de terrorismo. O que a gente assistiu ontem foi um espetáculo a ser lamentado para sempre, né? Sobretudo em momentos de democracia que vivemos. Apesar das alegações que os colegas, sobretudo os colegas do sargento, faz de que ele estava em surto psicótico, esse diagnóstico, na verdade, só pode ser oferecido por profissionais de comportamento, por psicólogos e, eventualmente, até psiquiatras, que, no primeiro caso, eles estudam esse tipo de fenômeno. Não será a opinião de colegas que vai determinar esse tipo de doença, né, de diagnóstico. O fato é que foi cometido um crime, aliás, vários crimes. Nós vimos aí, o próprio governo distribuiu nota informando que o sargento está sujeito a pelo menos 4 crimes, mas nenhum deles, entre esses crimes, não está o que os especialistas falam de peculato desvio, porque o furto qualificado é quando é o crime cometido de furto para proveito de quem comete o crime. Não foi o caso. Esse caso é caso de peculato desvio. Segundo especialistas, prevê pena de até 15 anos de cadeia. Além disso, foi sim um ato de terrorismo, como bem classificou uma nota do Comando de Missões Especiais da PM, a Rotan. Chamou isso de ato de tentativa de terrorismo e foi mesmo. O que o motivou, se o sargento tinha outras motivações ou se estava em surto, qualquer que tenha sido as condições em que o sargento se encontrava, o ato que ele pretendia praticar era mesmo de terrorismo e um ato que pretendia, inclusive, a destruição segundo as próprias palavras dele, afinal de contas, de um prédio público que merece, que é protegido, inclusive, por toda a humanidade. Foi um caso lamentável, é claro que sim. A defesa e os amigos falam essa história de que ele não estava no seu juízo perfeito, mas não é o que dizem outros depoimentos que relatam a chegada do sargento, instantes antes dele tirar o caminhão, na chegada dele ao quartel, sorridente, falando, ele era considerado uma pessoa muito simpática, tem o inquietante apelido de Agonia, era como ele era conhecido,
e cumprimenta os colegas, entra no quartel. Daqui a pouco ele sai do quartel já dirigindo em disparada com esse caminhão. Não parecia ser alguém em surto psicótico, mas isso será determinado pelos exames de profissionais do setor, psicólogos e psiquiatras. Fim de semana violento também no trânsito. Um carro caiu em uma ribanceira no Pessul, em Ceilândia. No Parkway, uma batida entre 3 carros matou uma passageira e deixou 3 feridos. A suspeita é de racha. As imagens impressionam. O acidente aconteceu por volta das 11 horas da noite de sábado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro que causou o acidente fugiu do local sem prestar socorro. Testemunhas contaram que o motorista participava de um racha. Uma mulher de 36 anos que estava em um dos carros que foi atingido teve uma parada cardiorrespiratória. Os bombeiros tentaram reanimá-la por quase 1 hora, mas ela morreu no local. O motorista do carro também ficou ferido e foi levado ao hospital de base. Outro motorista que se envolveu no acidente também ficou ferido e foi levado para o Hospital Regional do Guará. De acordo com a Polícia Civil, o motorista que causou o acidente já foi identificado. Também no sábado, um carro capotou na QNP 24, em Ceilândia. Um homem de 33 anos perdeu o controle e caiu em uma ribanceira. Como o local era de difícil acesso, o Corpo de Bombeiros teve que usar cordas para resgatar o motorista. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Ceilândia com escoriações pelo corpo e passa bem. Em menos de 3 dias, 2 presos do Centro de Progressão Penitenciária do CIA foram mortos. No sábado, um detento de 53 anos foi executado a tiros quando saía para o trabalho no semiaberto. Suspeito de cometer os crimes, o crime segue foragido. Na quinta passada, um preso já havia sido esfaqueado na cela durante uma briga. E as notícias envolvendo o sistema carcerário não param por aí. O DF foi condenado a pagar R$1 milhão em uma ação da Defensoria Pública que aponta superlotação de 115%. Acompanhe. A ação movida pela Defensoria Pública argumentou que a situação dos presídios do Distrito Federal viola os direitos fundamentais dos presos. O processo aponta que as 6 unidades prisionais da capital contam com mais de 7 mil vagas, mas atualmente abrigam cerca de 15 mil presos. Isso representa uma superlotação de 115%. Esses números fizeram com que a 2ª Vara da Fazenda Pública da capital condenasse o Estado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$1 milhão a ser destinado ao Fundo Penitenciário do Distrito Federal. Em sua defesa, o DF argumentou que a superlotação carcerária é problema sistêmico de abrangência nacional e mundial, cujas soluções exigem postura cooperativa entre os entes do sistema de justiça criminal. Apesar disso, o tribunal julgou procedente o pedido da Defensoria, mas ainda cabe recurso da sentença publicada no dia 1º de dezembro. Essa é uma conta, mais uma conta que cai no colo do contribuinte. Exatamente, né? Preciso destacar que quando um órgão do governo é condenado a pagar multa, quem paga a multa não é a autoridade que deixou de tomar a providência que gerou a multa. Quem paga a multa, minha gente, somos nós, os otários dos contribuintes, dos pagadores de impostos. Nós é que pagamos essa conta sempre que um órgão público é multado. Agora, também é preciso discutir a motivação da Defensoria Pública. Senhores defensores públicos, e os ônibus superlotados? Isso não provoca nenhum tipo de inquietação nos senhores? Talvez porque por usarem carros confortáveis, carros oficiais confortáveis, talvez isso não seja algo que os afete? Porque me parece que os problemas enfrentados no dia a dia, a rotina diária de quem está do lado de fora da cadeia, requer um trabalho muito mais contundente, muito mais urgente, uma presença muito mais efetiva da Defensoria Pública do que aqueles pouquíssimos cometedores ou de crimes, de delitos que a sociedade conseguiu meter na cadeia. Os senadores devem votar até quarta um projeto que altera o Código Civil, assegurando em lei o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E na Câmara, um debate polêmico sobre aborto também pode ter um desfecho. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Imagina que vai dar muito o que falar esses debates, né, Renata?
São assuntos muito polêmicos, né, Rodrigo? Então, realmente é importante até que haja esse debate. Então, com relação ao aborto, foi criada uma comissão especial para analisar uma PEC, proposta de emenda constitucional, que traz várias mudanças. E é possível, há essa expectativa de que essa PEC seja votada nessa semana nessa comissão especial. Mas o que está causando tanta polêmica, tanto alvoroço? O artigo 5º da nossa Constituição diz que o direito à vida é inviolável. Então, essa PEC, como a gente diz, traz outras mudanças, mas ela alteraria essa frase, diria o seguinte: o direito à vida desde a concepção é inviolável, o que pode modificar a forma de interpretação que existe hoje. Então, hoje, de acordo com a nossa Constituição, o aborto ele não é criminalizado em 3 situações: em caso de estupro, em caso de risco para a mulher e em caso de bebês anencéfalos. Então, não há criminalização nessas 3 situações. Se realmente for aprovada, a gente lembra que é uma PEC, está ainda numa comissão especial, precisa de 2 turnos na Câmara, 2 turnos no plenário também no Senado. Mas se for aprovado desta forma, como está sendo proposta, então pode mudar essa interpretação. Então, hoje, esses 3 tipos que não são criminalizados podem passar a ser também criminalizados. Mas é claro que tudo isso, como a gente disse, tem ainda um longo debate, e aí são assuntos que estão sendo debatidos, mas pode ser que na comissão especial seja aprovada e votada essa semana. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando, e a seguir, nossa reportagem flagra móveis empilhados e entulhos em 3 grandes hospitais aqui do DF. O Band Cidade volta já.